queria fugir daquilo. O que eu queria era brincar. Simples assim. Eu ficava trabalhando e pensando como seria bom se eu estivesse jogando futebol, se eu estivesse com os meus primos na minha avó. Eu gostava muito de soltar pipa, ia com o carro pequeno e com ele para soltar pipa, sabe? E eu morava com a minha mãe e ele morava aqui, o pai dele morava aqui. Depois eu vim para cá quando eu estava grávida do Cássio, né? Aqui as quadrilhas dele. Vaidoso, toda a vida foi vaidoso, desde pequenininho, ele foi vaidoso. Quando era pequenininho ele tinha... cabelo grande, né? O corte do cabelo deles eu cortava igual o Chitãozinho Chororó, sabe? O cabelo dele era enorme, cortado baixinho assim na frente, né? E grande atrás. Os meus pais trabalhavam muito. Meu pai saía de manhã, 7 horas da manhã, e chegava às vezes 11 horas, meia-noite. Minha mãe era auxiliar de enfermeira, trabalhava muito. Então minha primeira infância foi terceirizada. De uma forma que a criança ela não tem o filtro para entender que os pais precisavam trabalhar. A criança queria o colo do pai. A criança queria o colo da mãe. Eu me lembro de querer o pai herói, querer o pai brincalhão, querer o pai que me colocava no colo. E sempre meu pai estava envolvido com o trabalho. Sempre muito, muito trabalho. E eu me sentia abandonado. Por muitas vezes eu me lembro nesta sala aqui, de eu sentar no sofá e ficar olhando para o meu pai, esperando que ele voltasse a atenção para mim. E ele tão cansado do trabalho, terminava de comer e ficava ali olhando para a televisão. E por muitas vezes eu me sentia abandonado. Eu queria o pai que me levasse para passear. Eu queria o pai que também pudesse conversar comigo. Meu pai nunca conseguiu conversar, dialogar com o filho, treinar o filho para a vida. Eu não tive isso do meu pai. Na escola, eu passei por uma situação que doeu muito no meu coração. Meu pai, por algumas vezes, me esqueceu. Eu ia para a escola da parte da tarde, chegava às 5 horas da tarde, todos os pais chegavam para buscar os seus filhos. E eu me lembro até hoje, de 5 para 6 anos, me lembro do meu rosto na grade da escola, vendo todos os pais chegando para buscar os seus filhos, meus colegas e meus colegas da minha classe mesmo, e meu pai não chegava. Chegou ao ponto de uma vez ele me esquecer para mais de 11 horas. E eu tive que ficar na casa de uma diretora, que morava ao lado da escola onde eu estudava. E eu pensando que seria de mim, que meu pai tinha me esquecido. E mais uma vez eu volto a dizer, o coração da criança não entendia a complexidade do problema. Ele só entendia que eu não sou amado, eu não sou amado, eu fui abandonado. É isso que a criança sempre pensa. E daí quando eu faço os meus 7 para 8 anos de idade, o meu pai tenta me integrar na realidade dele, me levando para trabalhar. A gente precisa entender a história do meu pai. O pai do meu pai era um homem muito doente. Todos os irmãos do meu pai, inclusive ele, tiveram que trabalhar desde muito cedo. O meu avô ficava doente na fazenda e os filhos iam trabalhar para conquistarem o sustento do lar.
E foi isso que o meu pai trouxe como aprendizagem. E ele tenta fazer a mesma coisa comigo. Só que quando eu vou para o trabalho, pensando eu que ficaria mais perto do meu pai, é o contrário. Ali eu começo a ser usado. Devido a ter muito trabalho nessa lanchonete, na lanchonete do meu pai, eu comecei a trabalhar como uma pessoa adulta. Eu comecei a servir mesas, eu comecei a lavar os copos, eu comecei a atender aqueles clientes, como se eu fosse um trabalhador adulto mesmo. E eu começo a fazer isso por muitas e muitas horas. Começo a chegar às 7 da manhã e chegava às 12 horas, às 13 horas, às 14 horas, às vezes às 17 horas eu ficava sem comer. E muitas vezes ali eu fiquei com fome. Eu me lembro até hoje que eu precisava pegar salgado ou alguma comida escondida, colocar no bolso para ir comer escondido no banheiro, porque meu pai não aceitava que eu comesse as coisas que eram para vender na lanchonete. Fica muito claro que meu pai estava com uma cegueira muito grande, totalmente viciado no trabalho. E ali eu começo a ter ódio do meu pai. Eu começo a olhar para ele como um inimigo. E eu me lembro de algumas vezes, nesse banheiro, comendo essa comida escondido, eu me lembro de desejar que ele morresse. Eu me lembro de pensar assim, se meu pai morresse, ficaria muito mais fácil para mim. Eu me lembro também de algumas vezes eu pedir socorro para minha mãe. Minha mãe às vezes me deixava nessa lanchonete. Eu falava para ela, não quero ficar aqui, eu quero ir brincar com os meus primos, eu quero jogar bola, eu quero ir me encontrar com os meus amigos que ficavam lá na casa da minha avó. E minha mãe me deixava ali, às vezes, com lágrimas, com a dor, porque ela também queria me levar para a casa da minha avó para que eu tivesse aquela realidade que ela teve quando era criança, de brincar, de poder estar com os primos, com os amigos. Às vezes eu chegava com meu pai meia-noite, madrugada, eu dormia na mesa da lanchonete, de tanto sono que eu estava, e ele só vinha me trazia quando a lanchonete se fechava. E eu vi por várias vezes minha mãe e meu pai discutindo por causa daquela situação. A lanchonete do meu pai, ela é perto aqui de casa. E eu vim buscar água. Na época a gente não tinha um filtro lá na lanchonete. E eu vim buscar água em casa. Era uma prática já que nós tínhamos, buscar água gelada em casa. E quando eu chego aqui, eu vejo os meus amigos perto da porta da minha casa e eles me chamavam para brincar. E eu deixei a água enchendo e fui brincar. E quando eu fui brincar, eu me envolvi com eles e me esqueci do tempo. E de repente eu vejo meu pai atrás de mim. Eu me lembro que ele pegou na minha orelha e ele me levou por um quarteirão, puxando a minha orelha. E eu me lembro que eu não senti muita dor por ele ter pegado na minha orelha, mas eu senti vergonha. Eu senti vergonha dos meus amigos, eu senti que o monstro estava me buscando para a escravidão que eu tinha. Esse era o real sentimento. Em um certo encontro de cura interior, me disseram o seguinte: Deus é Pai e o Pai te ama. Naquele momento, eu entrei em atrito. Inconscientemente, eu travei. Por quê? Porque a referência de pai que eu tinha não era um pai que amava. A referência de pai que eu tinha era um pai distante, frio e que usava de mim. Um pai que não queria o meu bem. Eu entrei num conflito muito grande e eu vejo muito isso acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não conseguem ter uma experiência profunda e real com Deus porque elas foram feridas em relacionamentos na sua vida, principalmente relacionamentos com pai e mãe, e elas trazem resquícios, sujeiras emocionais desses relacionamentos e elas migram esses resquícios para o relacionamento com o Pai Celestial, com o Pai do céu, com o Pai Eterno. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu falei, eu não acredito nisso, foi o primeiro conflito que eu tive. E então eu ouvi
Deus falando comigo. Foi quando Ele disse, a partir de hoje, a referência que você vai ter de pai é a minha referência. E eu quero restaurar os teus caminhos.